Fala galera, Ricardo da Nossa Cerveja aqui falando. Hoje vamos fazer uma brincadeira sobre cervejas sem álcool, né? Vamos montar o nosso tier list. Se as cervejas são boas, se eu considero elas legais, se não considero legais. E eu já queria que tu fosse deixando a tua opinião, falar um pouquinho se concorda com a opinião a respeito de cada uma dessas, se a nossa lista ela tá ok, parecida com a tua, ou faz a tua lista aí nos comentários. E se faltou alguma cerveja dessas que não estão aqui, então tu comenta comigo e aí eu vou atrás, daqui a pouco a gente atualiza essa nossa lista. As cervejas sem álcool, elas têm ganho cada vez mais adeptos no mercado, né? Pessoas que têm alguma restrição pelo consumo de álcool ou mesmo por uma opção de versão um pouco mais saudável, né? Então as cervejas sem álcool, elas realmente têm conquistado bastante o mercado e a gente tem ganho realmente cervejas que são bacanas, né? Então as cervejas que a gente vai avaliar hoje são cervejas que a gente encontra de uma maneira um pouco mais fácil no mercado. Em sua maioria são cervejas mais comerciais, mas tem uma outra aqui que ela também é artesanal, né? Deixa aí nos comentários se tu tens mais algum estilo aí. Então, bora ver, a gente trouxe hoje 10 tipos de cerveja sem álcool para a gente avaliar. E a primeira que eu trago é uma que faz muito tempo que eu não vejo no mercado. Essa Session IPA da Walls é uma que eu realmente não vejo faz um tempão. Então, eu lembro que ela tinha alguns defeitos, como por exemplo, ela tinha um gostinho de cozido, muito conectado à forma antiga de se fazer cerveja sem álcool, que era por destilação. Então tu evaporava o álcool e aí o resto que ficava nessa cerveja que tinha uma fermentação muito curta, ela ficava a cerveja sem álcool, né? Então não era uma cerveja tão bacana, mesmo assim ela já era diferente do que a gente tinha no mercado. Então essa Session IPA da Walls eu vou colocar ela como tomaria um copo ou dois apenas. Nessa nossa tier list a gente vai classificar em 4 formas diferentes de cerveja sem álcool. Então eu colocaria em primeiríssimo lugar aquelas que parecem a versão regular, aquelas que estão muito ok, muito bacanas de beber e que tomaria sem dúvidas nenhuma, sem problema algum. Outra, um copo ou dois apenas, aquela que tu tá com aquela vontade de tomar uma cerveja, mas naquele momento não tem a versão regular, ou naquele momento tu não pode tomar a versão regular, e aí para não fazer desfeita ou só para matar a vontade, beberia um copo ou dois. Aquela que tomaria só por educação, naquela visita que tu fez no teu amigo e que ele abriu uma cerveja para fazer aquela moral, aquela sem álcool e que só por educação tu aceita, porque se pudesse mesmo, tu não bebia. E aquela que tu não toma nem a pau, nem por educação e nem a gente beberia. Então, essas 4 classificações. Bora ver? A segunda cerveja da nossa lista é uma Session IPA também, da Roleta Russa, ela é chamada Easy IPA, sem álcool, e que ela tem realmente ganho bastante adeptos dessa cerveja. Eu bebi, gostei, achei bem bacana, uma cerveja leve, uma cerveja um pouco mais aguadinha, talvez, não tem aquela pegadinha do lúpulo que tem na Session IPA regular, mas é uma cerveja que ela tá bacana de alguma forma. Então essa eu colocaria como parece a versão regular, porque ela tá realmente bem bacana. A terceira, que talvez seja a mais conhecida do mercado, é a Brahma Zero. E essa cerveja ela realmente vai gerar debate. E eu vou deixar ela aqui reservada. No final do vídeo a gente volta para conversar um pouquinho a respeito dessa Brahma Zero. Fica aí até o final que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela. A terceira é a sem álcool da Estrela Galícia, uma cerveja tostada. E o que é muito curioso, porque eu acho que é a única... Não, teve uma da cervejaria Farrapos, também tostada, que era sem álcool, que eu bebi e achei interessante. Mas essa Estrela Galícia sem álcool tostada é uma cerveja um pouco diferente dessas que a gente normalmente encontra no mercado. Eu bebi, provei,
na época que ainda estava encontrando e buscando algumas sem álcool, e o que eu acho que beberia só por educação, porque além do sabor tostado, ela traz aqueles subprodutos de milho cozido, uma cerveja que ela não tá bacana, não é legal. Então, só por educação ou falta de opção, beberia essa cerveja. Sem álcool, Itaipava Zero. E essa daí também já tem uma pequena história, um pequeno tempo que já tem no mercado, desde o tempo que existia a Brahma Zero, talvez até na época da Cronen Beer. E essa Itaipava Zero, ela parece muito com a sua versão regular. Então, nem a pau que eu tomaria essa cerveja, essa Itaipava Zero. Não é uma cerveja legal, é uma cerveja bem ruinzinha, e a versão regular, para mim, ela cheira a repolho azedo, repolho podre, não é nem aquele repolho que a gente usa para fazer chucrute. É um repolho bem ruinzinho, então eu não beberia nem a pau essa cerveja. A próxima cerveja é uma Mouse Beer sem álcool, e veja só, com a chegada de insumos, enzimas e produtos que fazem com que a gente consiga desenvolver a nossa cerveja e fazer cervejas diferenciadas, a gente consegue fazer realmente novas propostas de cerveja. E as cervejas sem álcool, elas têm ganho esse potencial também. E essa Mouse Beer sem álcool realmente, para mim, é uma grande novidade, é uma revolução no mercado, né? Essa Spoller, uma cerveja tipo Mouse Beer sem álcool. E o que eu acho dela? Ela é muito ruim. É muito ruim mesmo. Nem a pau que eu provaria ela de novo. Só porque eu fiz um vídeo aqui pro canal e tu pode conferir ele aí. Mas eu realmente não achei bacana essa cerveja. Não beberia nem por necessidade. Sem álcool, Corona Cero, a grande patrocinadora das Olimpíadas. E essa cerveja, será que foi legal? Ela tem a ver com a versão regular? Eu diria o seguinte, ela parece sim com a versão regular. Ela é uma cerveja que ela tá bem bacana, eu acho que ela tá entre as melhores versões sem álcool. E o melhor de tudo, né, é que ela chega num preço que ela é bem compatível com a sua versão regular. Então, ela tá bem bacana mesmo, eu diria que ela tá realmente valendo a pena essa Corona Cero. A nossa próxima alternativa é a sem álcool Sol Zero. O que tu acha? A Sol Zero, ela parece também com a sua versão, principalmente com a versão nacional dessa cerveja, uma cerveja mais levezinha, mais lavadinha. Então, ela não tem grandes defeitos, na verdade não achei defeitos nela, beberia um copo ou dois apenas, mas não deixaria de tomar essa cerveja. Eu achei ela relativamente bacana, eu acho que tá valendo a pena, tá? Por mais que não colocaria no topo, mas colocaria na segunda prateleira. A Bud Zero, e aí a gente chega numa grande concorrência, né? Tem gente que é adepto da Budzinha, tem gente que é fã da Stella, que a gente não trouxe para cá, a Heineken Zero, né? Ou mesmo a Brahma. Então são as três que a gente chega aqui para fazer o nosso debate final. A Bud Zero, eu acho que ela está realmente parecendo muito com a versão regular. E o que eu achei mais legal dessa cerveja é que ela traz um aroma de lúpulo, está presente, aquele aroma docinho, conforme a cerveja regular, a Bud regular. Então eu coloco ela na nossa primeira prateleira, parece a versão regular. Ela realmente tá bacana, muito parecida com a versão original da Bud. A sem álcool da Heineken, para mim, ela é a melhor versão das cervejas zero. Bem gelada, ela se parece muito com a versão regular da Heineken. Um pouquinho mais quente, a gente percebe que ela já não tem o mesmo sabor. Então ela acaba deixando a desejar quando ela esquenta. A gente sente que ela é uma cerveja rala, uma cerveja que não está na sua proposta inicial. Mas ela está realmente bem bacana. Deixei para o último para falar dela, aquela que tem o maior mercado das cervejas zero. Acredito que seja a cerveja que tem mais tempo. Acredito não, no Brasil com certeza é aquela que está há mais tempo no mercado, a Brahma Zero.
Tu gosta da Brahma Zero? Tu já tomou Brahma Zero? Cara, a primeira vez que eu tomei Brahma Zero foi num estádio de futebol. E não vendiam mais cerveja, né? Lembra da lei seca que proibiu cerveja nos estádios? E aí, cara, vamos tomar se é o que tem, né? Cara, eu não consegui tomar um copo. Eu acho essa cerveja muito ruim. Ela tem um gosto de cozido. Ela é uma cerveja ruim. Ela estufa, né? Então, assim, ó, tomaria por educação, acho que poderia colocar nessa terceira prateleira, tá? Mas por opção, com certeza não, tá? Eu acho que ela é melhor do que a Itaipava, melhor do que outras cervejas, então talvez por educação a gente bebesse essa cerveja, mas não mais do que isso e apenas isso. E aí, concorda com essa nossa lista? Faz a tua, deixa aqui nos comentários, fala pra mim. O que tu acha das cervejas sem álcool? Elas valem a pena? São cervejas bacanas? Tá tomando por necessidade, por gosto ou prefere a versão regular? Deixa teu joinha aí, não esquece de ver se tu já está inscrito aqui no canal para a gente fazer mais dessa brincadeira e bate-papo. Valeu? Cheers!